O Antenados Pergunta está de volta. Estamos recebendo hoje o líder da Igreja Contemporânea no Rio de Janeiro, o pastor Marcos Gladstone. No último bloco eu havia perguntado, a gente falou um pouco sobre questão filosófica, né, de orientação, de gênero e tudo mais. E eu acho que eu vou até para a simplicidade da pergunta. A Bíblia não tem citações e textos e passagens claras o bastante que elas não dão margem para interpretações. Nós acabamos de falar que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Já dizem isso. Então, lá a gente pode, algumas pessoas pegam textos, interpretações para falar de poligamia, para falar de várias outras questões. Não estaria a Bíblia clara o bastante quanto à orientação, não necessariamente gênero, que você falou, André, eu só acredito em gênero homem e mulher, mas sobre a própria orientação sexual. Você acha que ela não é clara o bastante, desaprovando a conduta homoafetiva? Na verdade, eu gosto muito de um teólogo inglês, é o Peter Gomes. Ele diz que o problema não é a Bíblia, o problema são os cristãos que leem a Bíblia e interpretam da forma como querem, não é? Na verdade, houve uma construção em cima de alguns textos isolados, porque na verdade são 4 ou 5 textos que mencionam alguma coisa. Em cima desses textos foi colocada toda uma questão de ser contra a homossexualidade. Mas quando a gente enfrenta, né, assim, interpreta cada um desses textos, a gente vê que na verdade não tem nada de condenação à homossexualidade. Isso levanta, desculpa até interromper, um debate até maior, porque quando a gente fala que a interpretação, talvez, dos cristãos quanto à situação é errônea, a gente está falando de uma interpretação de 2000 anos, né, que passou por reformas, por estudiosos, por conflitos, por inúmeros debates. E se a gente for, de fato, ver, talvez, o movimento de igrejas evangélicas né, que aceita, desculpa, não sei nem qual a terminologia, não é nenhuma intenção. Normalmente se chama de gay, inclusivas, né? Na verdade chamam de igrejas inclusivas. Inclusivas. Vamos lá, a gente está falando de 10 anos para cá, institucionalizado, não existe. Na verdade, começou em 69. A nível de Brasil, né? Isso, mas a nível de Brasil, nível de Brasil 10 anos. Né? Se a gente fala 69, a gente está falando de um pensamento que está embrionário, que não passou por testes, por provas, por reformas, talvez quanto o pensamento cristão do qual você citou. Você também não acha que é um discurso, assim, um falso suporte? Porque a gente está falando de um pensamento desse contra, vamos falar assim, a receptividade, vamos falar assim, né? O pecado. É algo de 2000 anos para cá que vem se debatido por várias igrejas, vários pastores evangélicos que eu conheço hoje, que eu até admiro e leio, né? Que tem uma visão. Rob Bell é um cara que eu leio muito, e se você não conhece é muito interessante, mas ele já começou a abrir um pouco o debate sobre isso. E, assim, esse debate já foi muito feito dentro desse pensamento, desse conceito da teologia cristã em 2000 anos. E o debate, talvez apresentado agora, é algo de 69 para cá. Ele é muito cedo para dizer, olha, o pensamento de 2000 anos está errado. O certo é esse de 30 anos para cá. Mas essa questão não é um pensamento de 2000 anos, não é? Existem coisas assim que são pontuais. Por exemplo, como eu disse, usar a palavra sodomita a se referir a ter relação com os homossexuais é uma coisa de século XV, não é? 1433. Por exemplo, a palavra lá de 1 Coríntios 6:9, né? Os sodomitas e os efeminados não herdarão o reino dos céus, né? Aquela palavra sodomita não estava lá. Já foi masturbador, já foi um monte de coisa, não é? Mas não era sodomita. Efeminado não era efeminado que se usava antes, né? A gente vê nas Bíblias da Espanha, nas versões espanholas, na Bíblia inglesa, cada uma às vezes usando um termo diferente, né? Prostitutos masculinos, né, em um desses dois termos. E quando a gente vai para o grego, a gente observa que ali não tem nem sodomita e nem efeminado. Agora, e algumas versões mais novas, por exemplo, usam até a palavra homossexuais. Né? Outras versões mais atuais ainda usam a versão homossexuais ativos e passivos, de uma palavra que foi criada bem recentemente, não tem aí muitos anos. E aí a gente vê que houve uma clássica manipulação ali no Novo Testamento, no texto do Novo Testamento, para fazer o quê? Para poder estar condenando esse tipo de pessoas. Como vocês lidam, por exemplo, para a gente sair dessa questão do grego, porque não tem nenhum especialista em grego aqui, e essas coisas são realmente
divergentes, porque uma palavra 2000 anos depois, ou 15 séculos depois, você saber qual era o sentido que aquela palavra tinha naquela cultura, naquela época, você precisa fazer pesquisas, lendo outros livros, para saber em que contexto aquela palavra em outros livros aparece, aquela cultura usava essa palavra dessa forma, essa palavra tinha outro significado naquela outra cultura. Ou seja, a língua tem isso. Para a gente fugir desse debate, vamos para um outro texto que é mais claro. Por exemplo, como vocês lidam com Romanos 1, 27, onde ali não tem a ver com uma palavra, mas ele diz, olha, as mulheres abandonaram a relação natural, né, e se deitaram com outras mulheres. Semelhantemente, os homens abandonaram o trato natural dos homens e se deitaram homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, um texto que é mais claro. Como vocês lidam com esse texto? Na verdade, esse texto é até melhor para a gente, né? Porque quando a gente faz a contextualização, né, e a gente faz o estudo crítico histórico do livro, não é, do texto, da passagem, quando a gente volta ao tempo, isso é uma metodologia de estudo da própria Bíblia, da teologia, a gente chega àquela questão e àquela sociedade. Né? Paulo escreve para a sociedade romana. A gente observa quem era o imperador e o que o imperador estava fazendo naquele momento, né? Calígula. Né? Eu acho que muitos já devem ter visto, ouvido falar dele, já tem até filme, existe filme que fala sobre ele. Ele deturpou todo um império, né? Prostituiu. Os Césares praticamente viviam, né? Assim, não, eles valorizavam o sexo entre pessoas do mesmo sexo e não era por uma questão de homoafetividade. E uma das coisas que eu gosto muito desse texto, que inclusive esclarece, não é que ele fala assim, contra a natureza. Não é? A minha natureza, a minha orientação sexual é ser atraído e gostar de uma outra pessoa do mesmo sexo. Naquele caso, né, assim, as pessoas não tinham sexo com outra pessoa do mesmo sexo, não porque gostavam, mas simplesmente por libidinagem, por ultrapassar os limites de orientação sexual. Quando a gente vai a Israel, por exemplo, né, e a gente vê lá Israel tomada por teatros, né, e a gente sabe que os teatros naquele tempo tinha toda uma significação de questão de prostituição cultural, né, a gente vê na arquitetura toda, ela toda formada por deuses, né, de devoção à questão de Baco, a Dionísio, né, que eram todos deuses voltados à questão da promiscuidade. A gente vê a questão das saunas romanas, né, assim, todo um movimento que havia por detrás. Paulo, como eu também escreveria, né, olha, esse tipo de relação não é uma relação aceita, não é uma relação dentro daquilo que Deus propõe para o ser humano. Homens com homens, mulher com mulheres, cometendo torpeza, vivendo uma vida... Então, né, para você, assim, quando ele fala da palavra natureza, que a relação homem com homem, contrária à natureza, a palavra natureza não significa natureza humana, mas significa natureza da vontade da pessoa. Da vontade da pessoa. Inclusive, nesse texto, tem uma questão assim, bem interessante, que é o verbo, que é a palavra kategotizumai. Né? Na verdade, tem uma palavra kat, né? que é indo contra a vontade, né? Comete contra a vontade, ou seja, comete sem ser aquilo que ela foi levada a viver, né? Ela pratica aquilo contra a vontade. Não é, na verdade, não é contra a vontade que ela está sendo obrigada a fazer. Mas então a Bíblia estaria... A contra a vontade de quem? Porque aí nós vamos trabalhar da própria pessoa. Exatamente. Aí o que o André tocou, eu achei interessante, é porque há uma construção filosófica por trás, dizendo que o equívoco, como você disse, citou um teólogo inglês, o equívoco está em quem interpreta. Então, a figura do interpretador pode ser uma figura também que vai buscar e puxar para a sua própria vontade e desejo o encontro daquilo que lhe satisfaça pessoalmente. Isso não pode acontecer? Inclusive, eu acho que a boa parte das igrejas evangélicas hoje vive desse jeito. Não é assim, puxando sardinha para o seu lado, para aquilo que deseja, não é? Mas a Bíblia, e por isso que a Bíblia tem que ser entendida toda como se fala, né, de Gênesis e Apocalipse, entendendo que, por exemplo, existem questões na Bíblia, a gente estuda isso em teologia, que irão contradizer a própria Bíblia, não é? E qual é a linha de raciocínio? É pegar aquilo que é o mais importante e acaba contextualizando toda a Bíblia. E o que é? O amor de Deus, por exemplo. Não é? O amor de Jesus.
né? E aí, por exemplo, a gente está falando sobre textos bíblicos, né? Jesus, ele enfrenta essa questão, ele é perguntado sobre essa questão de divórcio, ele é perguntado sobre a questão de macho e fêmea, né? Ele fala lá, em Mateus 19, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Né? Mas aí no versículo 11, 12, mais abaixo, ele falou assim, ó, ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, dos céus. Quem pode receber isto, receba. E aí a gente vê Jesus, e eu vou falar sobre esse texto aqui, se aproximando de todas as minorias. Jesus nunca estava próximo dos grandes, dos fariseus, dos que ditavam ali as leis. Pelo contrário, ele exerce uma grande crítica, né, uma severada crítica em relação ao comportamento, à forma como eles viviam, a hipocrisia. A filosofia, né, deles. A filosofia deles. E mas não a eles, e prefere, mas a filosofia e prefere estar próximo de minorias. Né? E quando ele é perguntado sobre essa questão, né, então, olha, existe um padrão, macho e fêmea. Existe um padrão homem e mulher. Mas olha só, tem uma exceção, né? E ele fala, quem pode receber isto, receba. Nem todos, talvez, fossem ter esse mesmo entendimento. Mas aí não seria forçar um pouco, no sentido de que aí ele está falando de eunuco? Sim, mas acho que ele se abstém da relação sexual. Mas o que mais interessante sexual. É porque ele faz, não é? Ele faz uma menção a 3 tipos de eunuco. Não é? Ele diz, na verdade, aqueles que nasceram assim, os que foram feitos pelos homens e os que se fizeram assim pelo reino de Deus. Né? Quem são os que nasceram assim? Não é? E aí a gente vai de novo na história. Mas eunuco é abstinência sexual. Não. Sim. Se a pessoa nasce assim, como é que ela nasce assim? Como Paulo, que ele, a vocação dele era não se casar. Paulo se fez, não é? E aí a gente vai na história, a gente vê pessoas muito importantes na história que eram eunucos, não é? E tinham também seus amantes, tinham seus relacionamentos. Alexandre o Grande, o grande amor da vida de Alexandre o Grande foi um eunuco chamado Bagoas. Então, ou seja, eles tinham intimidade sexual. E o que eu vejo aqui é uma introdução, não apenas uma introdução, mas uma inclusão de Jesus a esses que estariam fora desse padrão macho e fêmea. Deixa eu só entender, então, qual é a interpretação que você dá à palavra eunuco? O que é um eunuco, na sua visão? O eunuco seria esse que fugiria a esse padrão. Por exemplo, macho e fêmea. Tá? Ou seja, se, por exemplo, nesse caso aqui, os eunucos que são os eunucos do sol. Mas a palavra eunuco não teria que... Não significa abstenção sexual? Não, a palavra eunuco não significa abstenção sexual. Existem eunucos que tinham abstenção sexual. Outros eunucos tinham relações sexuais normalmente. Eles não tinham relações sexuais com mulheres. E essa é uma questão. Né? Mas não necessariamente eles precisavam ter tirado o órgão sexual. Eles podiam simplesmente ser eunucos e terem um órgão sexual, simplesmente não gostarem de terem prática sexual com mulheres. Não, os eunucos, historicamente falando, eles eram castrados para servir as mulheres no palácio. Nem sempre existiam os eunucos. Tanto é que na Bíblia, a Bíblia é cheia de eunucos. Né? Daniel, né? Você vê ele sendo citado como eunuco, mas aí eu falo, ele era castrado? Eu creio que ele não era castrado. Né? Assim, sim. Para um serviço tal. Não tinha a ver com a castração física, no entanto, ele era um homem sexualmente abstêmico. Sim, aí tem esse caso, mas ele era, por exemplo, castrado? A Bíblia não, mas sexualmente abstêmico. Como se abster de sexo, não física apenas, entendeu? A castração. E por isso que Jesus faz exatamente esses três tipos de separação. Né? Ele coloca aqueles que nasceram assim, aqueles que foram feitos pelos homens e também aqueles que fizeram assim pelo reino de Deus. A pergunta que eu fiz inicial, porque eu acho que é aí que está a discordância da qual nós falamos, respeitosa até, de talvez o pensamento filosófico e teológico cristão, que, vamos lá, vem de 2000 anos para cá, ele já debateu muito isso, ele entende eunuco como abstenção sexual, ponto. E talvez a nova interpretação, se é que eu posso falar assim, a gente está falando de um pensamento aí de uma igreja de 69 para cá, é muito culto que está falando, olha, não, nunca aqui se você olhar para a história, homossexual, você vai ver. Aí que está a discordância. Então, eu só quis pontuar justamente isso, porque até que ponto nós podemos dizer que uma teoria ou pensamentos longos que já foram passando por reformas e tudo, são errados em detrimento de pensamentos novos. O que você está dizendo, André, é mais ou menos o seguinte,
Se considera que é possível que a igreja, em 2000 anos, através de vários pensamentos, pode estar errada na sua interpretação, por que não uma igreja que nasce em 69 também não pode errar na interpretação? Essa é a grande questão. Exato. O Frei Beto, ele tem muitos erros e reformas e para consertando. O Frei Beto diz uma coisa bem interessante, que a nossa cabeça pensa a partir de onde o nosso pé pisa. Para mim parece claro, Marcos, que vocês fazem uma interpretação, uma reinterpretação absolutamente nova da Bíblia, a partir da experiência pessoal, né? E é interessante quando a gente lê a Bíblia contra nós. O fato é que todos os 4 sentados aqui possuem sentimentos que são contrários à palavra de Deus. Assim como você possui sentimentos que são contrários à palavra de Deus, e todos nós, os 5, reprimimos esses sentimentos, né? E me parece, Marcos, que vocês resolveram não mais reprimir esse sentimento e lançar um novo olhar sobre a Bíblia, né? Agora, de tudo isso que me encanta é o fato da gente estar aqui sentado, conversando de uma forma tão cordial, né? E o que me irrita é a gente ser chamado e confundido, e esse debate público tão acalorado, onde os cristãos são chamados de homofóbicos e tudo mais. Porque o contrário também nunca aconteceu, né? Os pastores nunca foram convidados para um grupo de gays, para um debate público, para ser ouvido, para arrazoar, apresentar o seu pensamento e tudo mais. Brigar. Deixa eu fazer Sem brigar. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, até para falar um pouco e terminar aqui o último bloco, um pouco sobre esse conceito também, porque de fato, uma vez eu vi uma entrevista sua para o Extra, quando foi perguntado o seguinte: o que você pensa sobre pastores ou lideranças evangélicas que entendem o homossexualismo como um desvio, uma deturpação moral? Aí, logo de começo, eu não sei se foi a sua palavra expressamente, mas estava escrito lá, porque às vezes pode ter edição, você falou, esse tipo de preconceito, tá entendendo? Às vezes de estar nessa de, poxa, homossexualismo é pecado, seu preconceituoso. Até que ponto é preconceito, até que ponto é essa minha interpretação bíblica, que foi comprovada durante tanto tempo. E a gente entender isso de até que ponto nós podemos discordar e sermos cordiais. Porque você daqui, André, eu discordo de você. E nem por isso eu falo, poxa, você está sendo preconceituoso com a fé cristã. Eu não tenho tanto esse posicionamento. Isso já não se torna um discurso aí social, por causa de maioria e minoria, e não necessariamente teológico ou espiritual. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.